Olá, meus amigos, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos com mais um assunto muito importante e que, na minha opinião, já passou da hora de ser mais divulgado. Muitas pessoas ainda hoje não sabem que certos hábitos corriqueiros do dia a dia podem ser a origem de dores e problemas sérios na coluna. E hoje eu quero falar sobre um deles: dormir de barriga para baixo. Eu sei que muitas pessoas gostam dessa posição. Quando alguém chega até mim com dores nas costas, na coluna, a primeira coisa que eu pergunto é se elas dormem de barriga para baixo, de bruços. E elas respondem: "Ah, Paulo, mas é tão gostoso, é tão aconchegante dormir assim." E eu respondo: pode até ser aconchegante num momento, mas infelizmente o preço que se paga com o tempo pode ser muito alto. Se a pessoa insistir nesse hábito por muitos anos, as consequências irão aparecer. E isso, claro, vai variar muito de pessoas para pessoa, pois cada um tem uma resistência, nós somos parecidos, não somos idênticos. A posição mais adequada para dormir é de lado. Uma dica importante que muitos de vocês já sabem ou já ouviram falar é colocar um travesseiro entre as pernas para poder estabilizar a posição. As pernas não devem ficar cruzadas e nem caída, uma sobre a outra. Elas precisam ficar alinhadas, ok? Se isso não acontece, ocorre um giro e passar a noite inteira nessa posição gera dores e desalinhamentos na coluna. Para quem tem o sono muito agitado, outra dica simples e eficaz é abraçar o travesseiro. Colocar um travesseiro entre as pernas e o outro para ser abraçado. Dessa forma, aos poucos, o corpo vai acostumando com a postura que é correta durante o sono. Esse processo pode levar de 2 a 3 meses, mas com a constância vai fazer com que o cérebro compreenda que determinadas posições não são adequadas e sim nocivas. Com o tempo, o próprio corpo passa a reagir. Muitas vezes vai até acordar automaticamente para realinhar a posição caso esteja dormindo de forma incorreta. E isso acontece porque, para quem não sabe, o nosso corpo ele possui uma inteligência própria, natural e inata, que nós chamamos de homeostase. Também é importante escolher um travesseiro adequado para a nossa cabeça, que mantenha o alinhamento entre o pescoço e o tronco, que ele não seja muito mole, né, para a gente não ficar nessa posição, para que o ombro não seja também prejudicado, pescoço, senão iremos dormir amassando a articulação, prejudicando ele e o nosso pescoço. E também que seja colocado de forma correta, ou seja, preenchendo todo esse espaço aqui, ó, entre o pescoço e o ombro, e que seja bem coladinho, tá? O travesseiro bem coladinho aqui. Pois muitas pessoas colocam o travesseiro apenas aqui. Aí fica um espaço entre o ombro e o pescoço que passa até uma mão inteira. Agora vamos entender por que dormir de barriga para baixo é tão prejudicial. Na minha opinião, esse tipo de informação deveria até ser ensinado nas escolas para nossas crianças. Porque elas aprendem com mais facilidade e conseguem desenvolver bons hábitos desde cedo, desde que sejam bem orientadas, claro, além de possuir mais neurônios que um adulto. Já os adultos muitas vezes têm mais dificuldade para mudar comportamentos já enraizados, que repetem há anos, além da teimosia natural.
Mas vamos entender o principal fator por trás desse problema, que é a gravidade. Nós vivemos em um planeta que possui gravidade. Diferente do espaço, onde os astronautas flutuam, aqui na Terra a gravidade está constantemente atuando sobre o nosso corpo, nos faz ficar colados ao chão. Um exemplo simples é quando ficamos muito tempo em pé. As pernas não ficam pesadas, cansadas. Isso é a ação da gravidade. Com o envelhecimento, também percebemos esse efeito, né? A pele começa a ceder, o corpo muda de forma, parece até que vamos encolhendo. Tudo isso faz parte da ação constante da gravidade sobre o nosso organismo. Por isso, precisamos respeitar as leis da natureza e procurar viver em harmonia com elas. A nossa coluna possui uma engenharia perfeita. Ela não é reta quando observamos alguém de lado. Na verdade, ela apresenta curvas naturais que ajudam a distribuir o peso do corpo de forma equilibrada. A natureza é realmente magnífica e fascinante. Existem duas curvas voltadas para dentro, na região cervical e na região lombar, e duas curvas voltadas para fora, na região torácica, né, que é a nossa corcundinha normal, e a sacral, que é o bumbum. Esse formato permite que o peso seja distribuído corretamente por toda a coluna, evitando a sobrecarga em vértebras específicas, né, as lombares, as mais baixas. Além disso, há um outro detalhe impressionante, e as vértebras mais altas são mais finas e leves, enquanto as mais baixas são mais grossas e fortes, justamente para sustentar melhor o peso do nosso tronco. Isso é simplesmente sensacional para mim. Mas quando uma pessoa dorme de barriga para baixo durante anos, algo começa a acontecer. A gravidade continua agindo sobre o corpo e aos poucos a coluna pode começar a perder as suas curvas naturais e ficar mais reta. É a famosa retificação. Isso é extremamente perigoso. Com o tempo, podem surgir sintomas como dores nas costas, sensação de queimação na região torácica ou lombar, rigidez ao acordar, sensação de cansaço no corpo. Sabe aquela sensação de noite mal dormida? Parece até que a gente tomou uma surra. Em casos mais avançados, a pessoa pode até ter dificuldade para colocar os pés no chão ao levantar. Que já nesse caso a coisa começa a ficar mais preocupante, pois pode ser um sinal de uma protusão discal ou já de uma hérnia que esteja instalada. Isso acontece porque a estrutura natural da coluna foi alterada. A engenharia perfeita do corpo começa a ser sobrecarregada. Se a coluna foi criada com curvas naturais, é justamente para distribuir o peso entre todas as vértebras, por igual. Isso é uma engenharia divina. Quando essa estrutura é alterada, algumas regiões passam a receber muito mais pressão do que deveriam. E aí podem surgir problemas como compressão dos discos e levar à chamada, temida e muito dolorida hérnia de disco. Além disso, quando a pessoa dorme de bruços, ela precisa virar a cabeça para um dos lados para poder respirar. Isso faz com que o pescoço fique torcido durante horas. Com o tempo, isso pode gerar um desequilíbrio muscular, ou melhor, vai gerar, pois um lado vai ficar mais encurtado e o outro mais alongado.
E isso vai provocar dores no pescoço, tensão muscular e dores de cabeças infinitas devido ao surgimento de alguma protusão ou hérnia. Vocês viram quantos problemas uma postura que é aparentemente inofensiva pode causar por falta de informação? Como somos capazes de maltratar o nosso corpo? Por isso eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês. Estamos vivendo um momento especial planetário em que precisamos compartilhar conhecimento, uma nova era. E se você tem alguma informação que pode ajudar alguém, compartilhe também. Todos nós temos algo de bom para oferecer ao próximo. Vivemos uma sociedade, precisamos um dos outros. E na minha experiência como terapeuta, ao longo de mais de 20 anos, eu percebi que muitas pessoas chegam com problemas de coluna causados justamente por hábitos posturais inadequados que poderiam ser evitados caso tivessem recebido informação correta desde cedo. Creio que precisamos urgentemente reavaliar a nossa educação para construirmos o mundo que tanto sonhamos. Por isso, decidi gravar esse vídeo. Fica aqui essa orientação para vocês. Cuidem da postura, cuidem da coluna e cuidem da saúde. Desejo que todos tenham um dia abençoado e gratidão por participarem aqui do canal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Namastê e nos vemos no próximo vídeo.